Olá, gente. A paz do Senhor Jesus. A gente lê a Bíblia constantemente, porém, há momentos nos quais capítulos dela nos chamam mais atenção. E hoje, o que me chamou muita atenção foi aqui o capítulo 10 do livro de Mateus, onde Jesus chama os seus 12 discípulos e os manda a fazer a obra, a evangelizar. Então, aqui neste capítulo, nós aprendemos como evangelizar. Jesus dá abertura e faz o fechamento. Ele nos ensina detalhadamente como fazer a evangelização. Ele chama os seus 12 discípulos e diz: dou-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. E ele enviou os 12 e disse: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus, ele deu esta ordem aos discípulos e disse para irem primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ora, quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? São aquelas que se desviaram do caminho do Senhor, referente aos hebreus, aos israelitas. Isso significa que a evangelização, nós devemos começar a evangelização de onde nós estamos, da nossa casa, e a partir daí para outros ambientes, outros lugares. Então Jesus mandou primeiro buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Então aí está uma ordem muito clara. Se nós recebemos a palavra de Deus de graça, nós não temos nada que sair por aí cobrando para pregar. Não é correto. Agora, se a pessoa que foi chamada para pregar mora longe, e ela foi chamada para pregar, que eu acho que não é tão necessário, há lugares que não há necessidade de ficar chamando pessoas de outras regiões para pregar, porque é um desperdício com as pessoas que já foram chamadas para cumprirem o ID. Até mesmo porque a palavra não é de quem está pregando, a palavra é do Senhor. A palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Então as pessoas enviadas, elas devem ser enviadas a lugares onde não há pessoas evangelizadas. Porque onde há pessoas evangelizadas, já há pregadores aptos a fazerem a obra. Então, como voltando aqui, de graça recebestes, de graça dai. Se a pessoa ela é enviada e ela tem gastos com transportes, com a diária, tudo bem. Caso contrário, não. Porque ele diz aqui: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Ele não disse aqui: digno é o pregador de ter carros e mais carros, terrenos e mais terrenos, e propriedades, veículos diversos, fazendas. Não, ele não disse isso não. Deus não é contra isso. Mas com relação, se isso for adquirido através de pregações, não é correto. Porque aqui está ensinando como evangelizar, e a maneira como Jesus está ensinando como evangelizar, que não dá o direito a nenhum pregador de adquirir riquezas, a juntar tesouros na terra com dinheiro de pregação. Não é lícito. Agora,
Como eu já falei, do pregador que é enviado a pregar onde não há pessoas evangelizadas, que tem gastos com o transporte, tem gastos com a diária, eu não digo nada. Outra pessoa que escreve, faz um livro baseado na Bíblia, ela tem gastos com a gráfica, com uma série de gastos. Cantor, gente, cantor, escritor, são profissões. Pregador não é profissão. A gente tem que entender isso. Pregador não é profissão, gente. Vamos procurar fazer a obra do Senhor visando povoar os céus, visando ganhar almas para o reino de Deus. Não é construir tesouros na terra, de bens materiais, porque nós viemos e nos voltaremos. Com uma diferença, que não sabemos como iremos voltar para Deus, se vai ser para Deus, de qualquer forma vai ser Ele que vai decidir o nosso destino. Mas de que forma? Como será que vão estar as nossas vestes espirituais? Porque a nossa matéria, tudo que for de matéria fica. Tem tanta gente preocupada aí com coisas, em adquirir bens, em adquirir riquezas. Nada disso a gente vai levar. Que você consiga, tudo bem, que eu consiga, tudo bem, mas através de outras atividades, através de profissões, não vendendo a palavra de Deus. Porque, Deus deu ordem aqui para expulsar demônio, curar enfermos, fazer o impossível. E disse a eles: de graça recebestes, de graça dai. Então aqui abre-se, ele abre e fecha o assunto evangelização. Jesus abre e fecha. Há a abertura e o fechamento. Não há outro ensinamento para a evangelização melhor do que este que se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 10. O próprio Jesus ensinando os discípulos a evangelizarem. Ele diz: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. E em verdade eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, nós sabemos que Sodoma e Gomorra foi uma cidade que foi destruída por Deus. Destruída com fogo. Foram cidades destruídas por fogo, por causa da devassidão do povo. Então, ele diz aqui aos discípulos que se eles chegarem, assim que eles chegarem numa casa ou aldeia, para cumprimentarem o povo com a paz do Senhor e pregarem a palavra. Caso aquele povo, aldeia ou cidade não receber a palavra, a paz volta para eles. E se não receberem a palavra, que eles, ao saírem dali, para baterem até o pó do pé, para não levar nem o pó daquela cidade, daquela casa, daquele lugar para onde eles forem. E ele diz mais que no dia do juízo será pior para aquele lugar que recusou a palavra do Senhor, será pior do que para o país de Sodoma e Gomorra. Então isso também vale para nós. Se nós recebemos a palavra de Deus e distorcê-la, não
recebemos. Não recebemos, porque se alguém pregou, Jesus está mandando fazer dessa forma, e eu fizer de outra forma, eu não recebi a palavra. Então, para mim, para você, que fizer diferente do que Deus mandar, vai ser pior do que o castigo que vai ser para Sodoma e Gomorra. Temos que ter cuidado, irmãos. O evangelizar, que o lucro é ganhar almas, não dinheiro. É ganhar almas para o reino de Deus, não é dinheiro. Nós sabemos que as igrejas materiais aqui, elas precisam, sim. Tem despesas com energia, com água, com reparos, reformas. Sabemos que há despesas com a evangelização. Sabemos que a igreja precisa, sim, de dinheiro, mas não é tanto como estão pedindo atualmente, gente. Creio que há pessoas deixando de congregar porque estão pedindo dinheiro demais. No Novo Testamento não se fala em dízimo, gente. O que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos com Safira, aquele casal lá que vendeu a propriedade e não deu a quantidade certa lá, não colocou lá nos pés dos apóstolos, não era nem dízimo, gente. Não era 10% correspondente. E naquela época, não era dízimo, ali era tipo uma associação. Os apóstolos naquela época, era uma época difícil, então tudo que o povo fazia, colocava ali nos pés dos apóstolos para dividir entre eles. Não é como hoje, que nós trabalhamos, nós temos o dinheiro para o nosso sustento. Não é como na época do Velho Testamento, da Velha Aliança. No Novo Testamento não se fala em dízimo. E quando Jesus falou em dízimo, no Novo Testamento, foi para dar uma lição nos fariseus, nos escribas e fariseus, nos saduceus, fariseus. Nós sabemos disso, que eles eram fiéis no dízimo, entretanto, eram injustos com as pessoas. O que Jesus requer de nós é o quê, irmãos? Santidade, é justiça, é amor, é dignidade, é deixar a avareza, é deixar o egoísmo, é deixar o orgulho. É isso que Deus requer de nós. O reino de Deus cresce, gente, é em almas, não é em dinheiro não é em bens materiais, é em almas. No Velho Testamento fala-se de ofertas. E ofertas é algo que se faz com carinho, com amor, é doação. E a oferta também não é só com o dinheiro. Há várias maneiras de se ofertar. Será que é justo uma pessoa, um fiel, deixar de comprar o pão para levar o dinheiro para a igreja?